Hoje nós vamos compreender os significados espirituais da Páscoa, os seus simbolismos e junto a isso vamos entender a sua origem. Então vamos lá. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Obrigado pela sua presença aqui no canal e sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo do vídeo de hoje. Daqui uns dias a Páscoa está chegando e nós já vemos há algum tempo também as movimentações comerciais nos mercados, nas padarias, confeitarias, outros estabelecimentos também, aquelas movimentações de ovos de Páscoa, chocolate, açúcar e tudo mais. Mas afinal, o que significa a Páscoa? Será que a gente realmente sabe? Vamos tratar sobre tudo isso agora e vamos perceber que a Páscoa não tem a sua origem no cristianismo como muitos de nós pensamos. A palavra Páscoa é originalmente uma palavra hebraica que tem como pronúncia Pessah, ao meu hebraico aqui, e significa literalmente passagem. No judaísmo, essa é uma data de comemoração em memória à libertação da escravidão do povo hebreu pelos egípcios, ou seja, Pessah, passagem de um estado de escravidão para um estado de liberdade. E essa comemoração judaica é justamente nesse período do ano, de equinócio de primavera. Como assim primavera? Porque nós estamos nos referindo ao hemisfério norte, enquanto que para nós, aqui no hemisfério sul, nós estamos adentrando no outono, para eles, no hemisfério norte, é o início da primavera. Mas muito bem, onde é que entra o cristianismo nessa história toda? Vamos lá. Porque para o cristianismo a Páscoa já tem uma outra ideia, uma outra conotação. Está relacionada principalmente à lembrança e à memória dos 3 dias da morte de Jesus Cristo até a sua ressurreição. A questão é que a morte e ressurreição do Cristo ocorreram nessa mesma época da comemoração da Páscoa hebraica e por conta disso se criou uma relação, um paralelo entre as comemorações cristãs e as comemorações judaicas. Só que vocês percebam também que a data da Páscoa sempre se altera de um ano para o outro. Como é que é isso? Como que num ano a data da morte e ressurreição de Cristo é numa e no outro ano é outra? Isso ocorre porque a data da Páscoa cristã foi estabelecida, foi fixada num concílio da Igreja Católica, que foi o Concílio de Nicéia, lá no ano 325 depois de Cristo, evidentemente, né? E ali se definiu que a comemoração seria sempre na primeira lua cheia após o equinócio de primavera. E é por essa razão que a data muda ano após ano. Um outro elemento central aqui também é a apropriação de algumas culturas, por exemplo, as culturas celtas, xamânicas, germânicas, para a comemoração da Páscoa cristã. Essas realizações de apropriação cultural por parte do Império Romano, que naquele período, naquela época, já estava em expansão, sempre foram muito naturais, né? Principalmente por uma questão estratégica, política, social, expansionista, porque na expansão territorial se dominava alguns povos, mas ao mesmo tempo se lhes permitiam a liberdade de continuar com as suas tradições, com a sua fé, com os seus cultos. Isso era uma forma de de integrar esses povos e também de gerar menos rebeliões ou guerras civis no Império. E é aqui que entra a relação da Páscoa com o famoso Coelho da Páscoa. Por quê? Porque nessa mesma época do ano, no equinócio de primavera, no hemisfério norte, as culturas celtas germânicas realizavam uma celebração à deusa Ostara. A deusa que era símbolo de fertilidade, do renascimento e do amor. E vejam só, né? Amor, renascimento, tudo a ver com Jesus Cristo, ressurreição, o mestre do amor, mas nós já vamos chegar lá. O fato é que justamente nesse período do ano, a ideia do renascimento, da fertilidade é amplamente trazida pela natureza. Saindo de um período de inverno, né, de introspecção, vem a primavera para reinar, para trazer dias maiores, para trazer o renascimento das árvores, dos plantios e também para fertilizar a terra e a produção. E justamente uma característica dos povos celtas, dos povos xamânicos, sempre foi de trazer as suas representações a partir de uma figura da natureza e não uma figura humana. E qual é, por exemplo, o animal símbolo de fertilidade? Exatamente, o coelho. Por ter uma reprodução muito rápida, né, e uma ninhada grande também de 6, 8 filhotes. E isso também se estende ao ovo.
Porque da mesma forma surge como símbolo de fertilidade, afinal de contas é a partir do ovo que surge uma nova vida. E aliando tudo isso com a crescente expansão cristã naquele período histórico, mais as festividades de ambas as culturas serem também na mesma época, essas duas tradições elas foram se mesclando, se incorporando uma com a outra, e aí surge aquilo que nós temos hoje por Páscoa. Então, os principais significados da Páscoa, eu vejo que são 3: a fertilidade, o renascimento e o amor. O renascimento e a fertilidade associado a Jesus Cristo, a lembranças dos ideais crísticos de que é momento de ter um coração fértil, de fazer renascer em nós a ressurreição interna dos verdadeiros princípios cristãos, que é o amor. E também vale ressaltar que para nós aqui no Hemisfério Sul, esse momento ele assume uma outra ideia também, porque nós estamos adentrando não à primavera, mas ao outono. E esse é um momento que a natureza deixa para trás folhas que não lhes servem mais. Então que a gente reflita também sobre isso, que a gente cultive o desapego para soltar o que não é mais necessário carregar, e com isso a gente usa melhor a nossa energia, a nossa seiva, né? É melhor aproveitada, a gente fica mais leve, e também essas folhas largadas servem como adubo para um novo florescimento. Se inscreva aqui no canal, porque nós temos vídeos todos os dias aprofundando entendimentos, conhecimentos e a nossa prática de um bom desenvolvimento espiritual. E uma excelente Páscoa para todos, um grande abraço, um big beijo e até mais.